Olá, meus queridos alunos. Então, estamos aqui para mais uma aula com a explicação de conteúdos e atividades do capítulo 16, pronomes, né? Então, vamos dar continuidade aqui, sendo o mais prático possível para que vocês possam acompanhar, tá? Então, vamos dar seguimento aqui. Basicamente, nós vamos ter três atividades que eu quero que vocês façam. A primeira atividade é da página 198, tá, pessoal? Então, fazer a leitura da atividade para vocês. Leiam um trecho da letra da canção Eu Te Amo Você, composta por Kiko Zambianchi. Eu te amo você. Eu te amo você, já não dá para esconder essa paixão, mas eu te ver me roubando o prazer da solidão. Eu te amo você, não precisa dizer. Então, na primeira questão, ele diz assim: quais palavras identificam o eu lírico e com a pessoa a quem ele se dirige? Vale a pena lembrar aqui daquilo que a gente já estudou sobre as pessoas do discurso. O eu lírico seria o eu poético, né? Quem será que a pessoa que escreveu essa música queria dizer, né? A quem ela estava se dirigindo, né? Então, a quem o eu lírico identifica, né? Se identifica e quais identificam as pessoas a que ele se dirige? Quais são as palavras que está dizendo que é para alguém, né? Então vocês vão observar isso. Na segunda, diz assim: compare os termos a seguir e responda o que se pede. Eu te amo, eu ou a amo, amo você, amo-te, eu amo você. A. Se você estivesse apaixonado por alguém, qual dessas formulações escolheria para declarar seu amor? Quais não escolheria? Justifique, né? E aí vocês vão escolher, né? Qual seria a mais adequada, né? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero escutar de vocês depois quando a gente for corrigir. Principalmente nos comentários, comentem lá os vídeos, tá? Sobre essas atividades, o que é que vocês acharam dos vídeos. Olha a letra B. Do ponto de vista gramatical, a frase eu te amo você é aceitável? Olha aqui que nós temos aqui uma variação meio estranha, né? Eu te amo você, né? Na letra C diz assim: essa mesma frase dita em uma declaração de amor seria aceitável? Enfim, dependendo do contexto, pode ser que mude, né, essa história, né? Então vocês vão responder aí essas duas questões. Temos uma terceira questão ainda nessa. Releia os versos. Não quero te ver me roubando o prazer da solidão. Não quero me ver te roubando o prazer da solidão. Na letra a quem se refere nos dois trechos. Neste caso aqui, pessoal, é o T e o me e o T que estão destacados, tá, pessoal? Qual é a diferença de sentido nos dois trechos? Vocês vão analisar, porque cada um quer dizer uma coisa, né? Na letra C, que elemento possibilita a inversão de papéis dos interlocutores em cada trecho? O interlocutor é aquela pessoa que está falando, né? A pessoa que fala para alguém que. Na letra D, o que esse jogo de pronomes indica, né? Essa jogatilha dos pronomes faz com que o sentido literário mude, né? Então é importante que vocês façam a interpretação adequada. Nós temos uma segunda atividade com a prática de linguagem. Leia o trecho de um artigo escrito para a Capitolina, revista online brasileira produzida por e para. O nome do texto é Você Não é Burra. Então diz assim: no mundo em que a gente vive, é comum, mas não normal, que garotas se sintam intimidadas em conversas e não deem suas opiniões, fiquem só quietinhas ouvindo. Essa situação pode parecer isolada ou só uma questão de timidez, mas na verdade não é bem assim. O machismo opera pedir às mulheres de falar, seja a falta de representatividade, pela ausência de mulheres em espaços de poder, por reafirmar nas escolas que mulher não entende de ciência e que às mulheres não cabe a racionalidade, e sim unicamente as emoções. Se organiza em partes nossas formas de agir e nos comportar. Segundo ela, meninos podem tudo,
mas as meninas só podem algumas coisas. E assim somos todos educados de formas distintas. Além disso tudo, que colabora indiretamente com o recorrente sumiço de nossas vozes, outras coisas mais escancaradas também acontecem com a fala das cotidianamente. Tem um exemplo que é, infelizmente, muito típico. Para controlar emocionalmente as garotas, existem namorados que repetem exaustivamente a seguinte grosseria: Você não sabe de nada, ou pior ainda, você é burra. Por confiar nesses garotos e cair na cilada de que tudo o que fazem é para o nosso bem, às vezes a gente acaba acreditando nisso. E o resultado é o silêncio e a vergonha. Não importa se acham ou não que falar esse tipo de ofensa é para o nosso bem. Se escutarmos nossos próprios sentimentos com carinho e responsabilidade, saberemos o que é bom mesmo, o que não é. Texto muito bom, né? Incrível. Vamos aqui para o que o texto pede. Mas a real nisso tudo é: você não é burra. Não é, ponto final. Você não é burra, eu também não, nenhuma de nós é. Se acreditarmos nisso, vamos acabar cada vez mais quietinhas. E todas nós temos muito o que falar. E a redação do Enem de ano foi um exemplo disso. Ao final de contas, diz que burrice existe. Tinha um restinho do texto, né? Um texto da Helena Zelic, Capitolina, na 28 de novembro de 2015. Na letra A diz assim: na primeira linha, a que pessoa discursiva a locução a gente se refere? Então você observa que a gente está substituindo todo um conteúdo de pessoas aí, de palavras, né? Então ele funciona com a função do pronome, a gente, né? Porém, quem é essa pessoa a que ela se refere, né? B. A expressão agente é muito comum na fala, principalmente em situações informais. Como se explica seu emprego nesse texto? Né? Então, por que, que a autora quis usar a palavra agente? Né? Ela tem um sentido, uma razão. Por que será que ela quis botar essa expressão? Letra C. Que formas pronominais fazem referência à leitora do artigo? Com que finalidade provavelmente a autora empregou essas formas? Então tem aí um questionário a respeito da intenção, né, dela ter usado determinadas palavras, e nesse caso aí se destacam os pronomes, né? D. O que você sabe sobre o tema da redação do Enem de 2015? Só que aqui vocês vão botar 2019, tá, pessoal? É porque o livro é de 2015. Faça uma pesquisa sobre o assunto, discuta com colegas acerca do resultado obtido em suas pesquisas. Você pode responder essa questão pesquisando o tema do Enem do ano passado, tá, pessoal? Mas aí não tem como a gente fazer essa discussão, a não ser que vocês coloquem nos comentários deste vídeo. Letra E. Qual é a sua opinião sobre o tema do artigo? Você concorda com a autora? Justifique sua resposta. Aí é uma questão pessoal, né? F. Você já presenciou alguma situação como a descrita no texto? Se sim, qual sua reação ao vivenciá-la? Segunda, os pronomes possessivos podem expressar outros sentidos além de posse. Levando isso em conta, associe os enunciados da esquerda do quadro aos itens da direita, indicando em seu caderno que sentido os pronomes possessivos em destaque acrescentam aos substantivos aos quais estão ligados. Então, nós temos aí, ó, meu amigo não conhece as regras do jogo. Seria 2. Quero fazer minha aula de judô. Pode ser também para, no caso aqui, pessoal, seriam duas tabelas, mas aí na hora que eu fui transcrever para o PowerPoint ficou outro, tá? Cada um do seu lado, tá, pessoal? Aqui tá um embaixo do outro. Eu vou ler primeiro os números, né, que são as frases. Meu amigo não conhece as regras do jogo, quero fazer minha aula de judô, volto para minha cidade no fim do ano e meu ônibus atrasou de novo. E quais são as características? Lugar onde se nasceu ou mora, hábito, afinidade ou grupo a qual se pertence, compromisso. E temos a nossa terceira e última atividade, que é prática de linguagem. Leia o trecho de um guia cultural. Então, nós temos aqui um guia cultural, Santo de Casa.
Os Parlapatões comemoram 5 anos de sua sede e o guia aproveitou para revelar outros grupos de teatro que têm seu espaço aberto para o público. Nem só de tapete vermelho são feitos os teatros de São Paulo. Pelo menos 20 deles estão escondidos atrás de portas de ferro, disfarçadas de galpões e casarões antigos. Esses espaços abrigam grupos que, assim como os Parlapatões, têm sede própria. A trupe de Hugo Pozzolo e Raul Barreto, conhecida pelo humor, ocupa o número 158 da Praça Roosevelt desde 2006 e comemora neste domingo, dia 11, 20 anos. Nas palavras de Pozzolo, a sede ajuda a arejar a mente, pois recebe convidados e aumenta a interação com outras trupes. Na letra A, observe a expressão em destaque no primeiro parágrafo, né? O que ela indica sobre a quantidade de teatros citados no trecho. Vocês vão lá no texto, vão observar isso, que está destacado no primeiro parágrafo para poder responder, tá? B. Que mudança de sentido ocorreria com a troca dessa expressão por alguns e muitos? Então, vocês vão lá, trocam a expressão, né? Para poder vocês verem como é que ficaria, tá, pessoal? E aí vocês vão analisar se há alguma mudança semântica ou de sentido. Letra C. Com base nas respostas ao item B, que traço semântico é possível identificar nos pronomes alguns e muitos? Nessa perspectiva, de que classe elas se aproximam? Então, elas podem parecer com outro tipo de classe gramatical, não é? Mas nós observamos que se tratam de pronomes, né? Letra D. Reescreva a linha fina do texto. As palavras outros por outro pronome que expresse o sentido de quantidade indefinida, né? E aí vocês vão lá naquela tabelinha que eu dei na aula para vocês, vocês podem escolher um pronome indefinido lá que dá a ideia de quantidade para poder substituir. Letra E. Releia. A sede aumenta a interação com outras trupes. Reescreva essa frase substituindo o pronome destacado, a sede, a outra classe de palavras, né? No caso que fosse um pronome, né? Letra F. Conclua. A que outra classe de palavras os pronomes indefinidos podem se assemelhar? Vocês vão procurar essas semelhanças com as outras classes. Será um substantivo? Será um adjetivo? Será um verbo? Uma preposição? O que seria mais parecido os pronomes? Segunda, leia o pelas equações. X igual a 4, aí tem aí um T, não sei exatamente como é essa expressão, e temos aí essa expressão, onde X e Y são expressos em milímetros, e esse Tzinho é expresso em segundo. Determine a velocidade e a aceleração quanto A for igual a 1 e SBT igual a 2S. Estranho, né? Assim, eu não conheço a linguagem matemática, nem a linguagem da física, né? Para poder dizer. Mas olha o que é que essa questão quer de vocês, ó. A letra A. Quais são os antecedentes do pronome onde? Explique se ele foi utilizado para prescrever as gramáticas normativas. Ou seja, antecipando o nome, né? Como, na letra B, como o enunciado da questão deveria ser reescrito para atender essa prescrição? Vocês vão tentar aí reescrever. Uma questão bem difícil, mas é possível de vocês responderem, tá? Espero ter ajudado com a explicação. Na próxima aula, nós iremos para as correções. Um beijo a todos.